Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos felizes por mais um dia na presença do Senhor. Iremos transmitir mais uma palavra de Deus ao seu coração. Eu queria que você meditasse nesta palavra nesta noite, hoje no dia 22 de abril. E Deus vai falar com você através dessa palavra. Então, desde já, eu já peço para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe os vídeos, deixa seu like, coloca aí, aperta no sininho aí para receber as notificações. Deus vai abençoar você nesta noite. Do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é teus olhos. Meus irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 10. A Bíblia vai nos dizer nesse versículo o seguinte texto: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqui nessa passagem do capítulo 6 de Daniel, vai registrar um ocorrido a qual Dário, ele se torna rei da Pérsia. O Império Babilônico, ele cai e o Império Persa começa a reinar. E a Bíblia vai nos dizer que Dário, ele resolve colocar pessoas para o auxiliar durante esse reinado. Então ele constitui 120 presidentes. Só que ele percebe que ele precisaria colocar algumas pessoas para comandar esses presidentes. Então ele escolhe 3 homens para colocar como príncipes para o auxiliar. E entre esses 3 homens, a Bíblia diz que estava Daniel. E a Bíblia vai nos dizer que Daniel começou a se destacar entre esses 3, a ponto de Dário querer colocar ele como acima de todos, abaixo apenas do monarca, mas acima de todos os homens. A Bíblia, ela deixa bem claro registrado aqui. Eu queria só ler para você entender, aqui no versículo de número 3, diz assim, ó: Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. A Bíblia vai nos dizer aqui que Daniel, ele tinha um espírito excelente. E eu quero abrir aqui um parêntese só para te explicar, e que você venha entender, que esse espírito excelente que a Bíblia diz aqui, não está falando aqui que Daniel tinha um Espírito de Deus na sua vida. Só não. Ele tinha. Ele era homem de Deus. Mas aqui quando a Bíblia diz um Espírito excelente, se você ler o contexto, deixa bem claro. Um Espírito excelente. Espírito com E minúsculo. Aqui está falando do caráter de Daniel. Da personalidade de Daniel. Então, entenda uma coisa. O nosso caráter tem que ser diferente. Não adianta nós querermos ser homens e mulheres de Deus, ser pessoas diferentes na sociedade, sendo que o nosso caráter não demonstra isso. E Daniel, a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente, um caráter diferente dos outros.
a ponto do rei querer colocar acima de todos esses príncipes e presidentes. Aí a Bíblia vai nos dizer que os outros ficaram com ciúmes. É normal, em meio à peleja da vida, Deus exaltar você e pessoas querer se levantar contra a sua chamada. Quando Deus te chama, Ele capacita. Mas Ele não diz que ninguém vai se levantar contra. Vai se levantar. Não se preocupe. Mas aqui nós vamos aprender a receita para nós vencermos. Não vou te mostrar aqui a receita para não passar por isso, não. Você vai passar. Mas aqui vai mostrar a receita para você vencer. A Bíblia diz que aqueles homens fizeram um decreto e falaram assim: rei, assina esse decreto. Eu imagino aqueles homens chegando com um formulário parecido com esse, de várias folhas, e no final ele chega para o rei e fala assim: ó, por favor, assine, mas eu quero que você carimbe, que você marque com o seu anel, porque se você fizer isso, não vai poder ser revogado. Ninguém vai poder mudar, nem o senhor. E o rei gostou, porque o decreto estava dizendo que nenhum homem poderia fazer uma petição a outro, a não ser a ele. Ou seja, ele seria o centro das atenções durante aqueles 30 dias. Ele seria o centro das atenções. Nem as pessoas poderiam clamar outros deuses. Tinha que clamar a ele, o rei Dário. Então, para ele, pela a crença dele, era normal. Aí a Bíblia diz que quando eles assinaram isso, ele assinou isso, os homens foram atrás de Daniel, porque ele já sabia que Daniel gostava de orar. E eles vão até a casa de Daniel e pega Daniel orando. A Bíblia diz assim, ó, ele, quando soube do decreto que estava assinado, a lei, ele entrou no seu quarto, dobrou o joelho e começou a orar. E deixa bem claro no final aqui, ó, 3 vezes se punha de joelho, como também antes costumava fazer. Entenda uma coisa, Daniel fazia uma coisa que para ele era normal, ele não iria mudar isso porque alguém fez uma lei. E a lei dizia que quem fizesse petição a outro Deus ou a outro homem seria jogado na cova dos leões. Quando Daniel soube disso, o que ele foi fazer? Eu vou orar. Tem muita gente no nosso dias que, em meio à circunstância, a primeira coisa que faz é parar de orar. A primeira coisa que faz é reclamar, é questionar. Você quer conversar, desabafar com alguém no momento da dificuldade? Converse com Deus. Olha o que ele fala. Ele deixa bem claro. A Bíblia diz, quando ele vai falar com Jeremias, se eu não me engano, Jeremias, ele fala assim: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você pode clamar a homem, você pode clamar o que quiser, mas quem vai te responder coisas grandes e firmes que tu não sabes é só Deus. Aí a Bíblia diz que Daniel vai orar, os homens pegam Daniel e levam diante do rei. E fala: achamos um que desobedeceu. Quando Dário viu que era Daniel, a Bíblia diz que seu coração entristeceu. Ele pelejou para não deixar Daniel ir para a cova. Só que não podia fazer nada. Já estava assinado e decretado com anel real. Não podia. A lei dos medos e dos persas não podia ser revogada. Então, levaram Daniel para a cova dos leões. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado, minha amada, meu querido. Não é porque você ora, não é porque você busca a Deus, que as dificuldades não vão vir. Não é porque você é homem e mulher de oração, que você não vai ter que enfrentar o leão. Eu tenho um amigo particular, ele sempre costuma dizer na igreja que nós temos que matar um leão por dia. Presbítero Edilson. Ele sempre diz isso. Nós temos que matar um leão por dia. E se nós não matarmos esse leão num dia, no outro dia vai ter 2 leões para nós enfrentarmos. Entenda uma coisa. Não é porque eu sou um homem de oração,
Ou você diz, eu sou mulher de oração, eu sou pastor, que o leão não vai vir. Aí que vai vir mesmo. Só que tem uma diferença em quem ora e quem não ora. Eu vou explicar para você. O versículo de número 22, a Bíblia diz que depois de Daniel ter ficado na cova dos leões a noite toda, Dário não comeu, não bebeu e correu cedinho para lá. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele começa a gritar. E ele diz assim, ó, no versículo de número 20. E chegou-se à cova e chamou por Daniel com voz triste, isso o rei. E disse, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar dos leões? Naquele momento, Dário fez essa pergunta desesperançoso. Só que ele escuta de lá de dentro da cova dos leões dizendo, versículo 22, ele diz assim, versículo 21, então Daniel falou ao rei e disse, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. Irmão, sabe o que eu aprendo com isso? É que pode levantar quem quiser, mas se nós formos fiéis a Deus, o anjo do Senhor vai nos proteger, porque a Bíblia diz em Salmo que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e os livra. Aí, o rei mandou tirar Daniel. Tirou Daniel. Quando tira Daniel, o rei manda buscar aqueles que haviam acusado Daniel. E agora que eu quero que você entenda a diferença de uma pessoa que ora. Daniel orava. E a Bíblia diz que o anjo foi lá na cova dos leões e fechou a boca dos leões. Então, não pare de orar. Ah, mas tá difícil. Continua orando. Ah, mas eu tô orando e não tô vendo. Continua. Deus vai te dar vitória. Talvez não chegue no tempo que você quer, mas vai chegar no tempo de Deus. Mas uma coisa eu te digo, Deus não vai ficar em dívida com você. A Bíblia diz que mandou chamar os homens, versículo 24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmagaram os ossos, ou melhor, esmigalharam os ossos. Olha só a diferença. Daniel passou a noite toda na cova dos leões e os leões não pôde tocar nele, porque o anjo do Senhor estava com ele, porque a Bíblia diz que ele orava. Ele era acostumado a orar. Então, aqueles que não tinham esse costume, não gostavam de orar, não serviam o Deus vivo, antes de chegar no fundo, os leões se apoderaram e esmagaram. Eu fico imaginando a reação daqueles homens quando escutaram Daniel falar. Então entenda uma coisa. A Bíblia diz, a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Muitas vezes você tem visto a sua casa afundando aos poucos. Você tem visto seu casamento afundando aos poucos. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Não pare de orar. Ah, mas eu não estou vendo. Não pare de orar. Na hora certa, Deus vai enviar o escape. Eu quero que você entenda. A oração é a chave da nossa vitória. Daniel orava e era acostumado a orar. Talvez você pode dizer, mas eu não tenho tempo de orar. Tem sim, cria um tempo. Muitas vezes nós passamos horas e horas na frente do computador, com o celular na mão, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. Não estou pregando contra isso, mas estou dizendo que nós arrumamos tempos para isso. Então, para falar com Deus, não existe Facebook, não existe WhatsApp. Não adianta você passar mensagem para 10, 20, 30 pessoas que você vai receber sua bênção, que vai vir a resposta. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, se quiseres a resposta, olha o que a Bíblia diz. Jesus dizendo para os seus discípulos, entra na sua casa, no seu quarto, fecha a porta em secreto e ora ao Pai, que Ele vai te recompensar. Fica essa palavra no seu coração, entenda. Não pare de orar. Deus é com você. Que Deus abençoe a sua vida.
Compartilhe esse vídeo para quem precisa e Deus vai falar através desse vídeo com as pessoas que precisam e com você também. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.